Olá pessoal, sou Nilma Soares, Caliça Alexis, terapeuta holística, mestre reikiana em vários sistemas de reiki, e hoje eu tô aqui para mais um episódio da série Identificando e Tratando as Dores da Alma. Hoje o nosso tema é transtorno de personalidade dependente. Mas antes, curtam o vídeo, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E até já! Para falar de dependência é uma questão bem delicada. Por quê? Porque a dependência é uma questão muito presente na nossa vida, pois todas as nossas relações afetivas geralmente geram algum tipo de dependência, né? E quando se fala de transtorno de personalidade dependente, lembre-se, o transtorno é uma forma da pessoa agir, é um conjunto de características que faz com que ela haja daquele jeito, né? E quando você observa que a dependência deixou de ser uma coisa normal, como é entre todas as relações afetivas, para ser uma coisa doentia, patológica, né? Quando você observa que a pessoa é totalmente submissa, né? Tem um medo extremo de ser abandonada, de perder. Geralmente ela apresenta essas características quando entra na fase adulta, né? E fica muito persistente a necessidade de cuidado, do apego, a submissão, né? É um tipo de pessoa que é incapaz de decidir por si só, porque como ela é extremamente insegura, ela sempre vai necessitar que o outro a aconselhe, que o outro diga o que ela deve fazer. Ela não consegue tomar uma decisão por ela mesma. Ela tem a tendência a deixar que as pessoas se responsabilizem pelas áreas da vida dela, tudo que é uma responsabilidade dela, ela acaba deixando para que um outro assuma a responsabilidade, né? Ela não consegue se posicionar e nem discordar, né, do outro, porque ela necessita da aprovação da pessoa, né? Ela deixa muitas vezes de desenvolver projetos dela, sonhos, para desenvolver o projeto para o outro, para agradar o outro. Ela passa a viver, né, em função de que o outro fique bem. Então ela se anula. Ela tem um julgamento muito negativo de si mesmo, né, uma autoestima muito baixa. Tem uma necessidade de buscar carinho o tempo todo, atenção, demonstrações de amor, né? E acaba sempre se frustrando, porque como ela idealiza as coisas, né? E as coisas acabam não acontecendo como a gente idealiza, né? Então ela acaba se frustrando com isso. É o tipo de pessoa que abre mão de si mesmo, né? A ponto de se humilhar, a ponto de implorar, ou seja, pessoas que vivem de migalhas de afeto, né? Porque ela não sabe viver sozinha, né? Ela se espelha no outro. E ela como ela tem uma autoestima muito baixa, ela se desmerece o tempo todo, ela acha que ela é um ser que não chama atenção, que não nada que ela faz é bom, tudo dela é pelo lado negativo, tudo é ruim para ela. São pessoas que quando terminam um relacionamento já engajam em outro porque elas não conseguem ficar sozinhas, de jeito nenhum. Então elas saem de um relacionamento já se engajando em outro relacionamento. Por quê? Porque ela precisa ter a outra pessoa do lado, né? Tem uma necessidade de se sentir prioridade na vida de alguém, como ela necessita da presença física da pessoa, né? O outro se torna tão importante para ela, que ela abdica dos seus sonhos,
né? Ela abdica das suas necessidades, né? Em prol dessa idealização, como um preenchimento da fome emocional, né? Na dependência dela, a dependência que ela cria com a outra pessoa, o eu dela está fora dela. Ela vê o eu dela no outro. Então, na realidade, ela não consegue se enxergar, ela não consegue se ver, porque ela está vendo, ela está se projetando no outro, né? Isso é uma característica da dependência, mas isso não acontece só de estar projetando, né? Se projetando no outro ou se projetando em algo, acontece muito também em qualquer tipo de dependência, tipo dependência de álcool, de droga, de comida, né? É um desespero para ter aquilo, como se aquilo fosse a vida da pessoa, como se a pessoa não conseguisse viver sem aquela situação, sem aquilo com ela, né? Porque ela não tá se vendo, ela tá se projetando naquilo que ela tá se criando a dependência, né? E quanto mais eu coloco no outro, né? Mais eu fico vulnerável, né? Mais eu reforço a minha baixa autoestima, né? Mais eu me coloco num lugar indigno. Por quê? Porque eu simplesmente eu coloco o outro como sendo o foco da minha vida e eu não sou nada, né? Então a minha dependência é tão forte que eu não existo, ou melhor, eu só existo em função do outro, né? E quando eu me coloco nesse lugar indigno, submisso, né, de não me valorizar, o outro, né, acaba me destratando, o outro abusa de mim, o outro me rejeita, porque se eu não sou capaz de me valorizar, por que alguém vai me valorizar? A gente, como eu disse, a gente acaba sendo espelho. Se eu me desvalorizo, se eu me maltrato, por que o outro não pode fazer isso comigo? Enquanto eu acho que eu sou um lixo, o outro vai me dar exatamente o que eu estou demonstrando para ele. Você é um lixo, então você merece ser tratado como um lixo. É muito crítico essa situação. Porque como a pessoa dependente, ela se sente muito diminuída, como ela se sente o pior ser, né, do universo, né, ela acaba sendo reforçada em todas essas coisas que ela acha, né? Porque ela emite isso para o outro que está do lado dela, para aquele que ela elegeu para ter a dependência, e o outro dá para ela exatamente o que ela espelha para ele. Então é uma questão muito complicada. Bom, e como se desenvolve esse transtorno? Bom, nossas relações afetivas, elas são baseadas em amor e cuidado, né? Isso cria um vínculo, um apego, a necessidade de cuidar do outro, a necessidade de ser cuidado pelo outro, né? E isso acaba gerando uma dependência natural nos relacionamentos. Como eu disse, qualquer relacionamento afetivo vai haver algum grau de dependência, né? Então, para que a gente fale do transtorno de personalidade dependente, a gente precisa de um olhar mais profundo, né, sobre a vida dessa pessoa, desde o útero até a adolescência, já que essa personalidade demonstra as características dela geralmente na fase adulta. Então, algo acontece nesse período até aí para que ecloda na fase adulta, né? Crianças que não foram desejadas, crianças que foram rejeitadas, né? Grava esses sentimentos de medo de serem abandonadas, né? As crianças, elas criam o seu primeiro vínculo
emocional na confiança, né? Ou seja, ela elege entre os cuidadores alguém que transmite uma confiança para ela. Então, ela vai eleger alguém e ali ela vai criar um apego, né? E querendo ou não, com o apego se cria uma dependência, né? É como se os primeiros contatos do mundo estivesse seguro com essa pessoa. A criança que começa seu desenvolvimento, né, e se sente desamparada, frustrada em suas necessidades básicas, tipo fome, frio, calor, dor, né, e não foi suprida emocionalmente, acaba desenvolvendo um apego ansioso, né? Porque ela tá sempre ansiosa com o que vai acontecer com ela, fica instável, né? E isso reflete nas suas relações sociais no futuro. Assim como terá vários problemas de desenvolvimento na infância, né? Na parte cognitiva, por quê? Porque o medo do abandono, a insegurança ocupa um espaço que deveria estar sendo ocupado pela parte cognitiva, pelo desenvolvimento da parte cognitiva. Então ela vai ter um prejuízo no desenvolvimento dela, porque é como se estivesse entrando em conflito, não cabe as duas funções ao mesmo tempo, né? Acabam tendo apegos desequilibrados na fase adulta, né? Se tornam pessoas impulsivas, possessivas, exclusivistas, né? Que desenvolve dependência, pessoas que não conseguem se realizar por esforço próprio, por autovalorização, né? Ela não consegue ver nada nela que ela consiga realizar, que seja bom, que ela possa fazer, né? Ela sempre vai fazer espelhado no outro, né? As suas inspirações ficam vinculadas, né, à sua dependência do outro. Observe que essa dependência é como um amor infantil, né? Porque o outro é que me define, o outro que me protege, o outro que direciona a minha vida, né? O outro que é a representação, né, desse todo que eu sou, né? Então, tudo isso é uma necessidade de se sentir amada, né? A pessoa entra em conflito de sentimentos porque, em vez de sentir que ama a pessoa, ela sente que tem necessidade da pessoa. Ela já não começa a saber se o que ela sente pela pessoa é amor ou se a necessidade de estar ali, de ser importante, de ter prioridade, de estar dirigida sobre o outro, que a faz querer tanto estar com a pessoa. Bom, e por causa dessa situação, desse conflito, né, o transtorno de ansiedade acaba andando junto com o transtorno de dependência, porque a pessoa se torna uma pessoa ansiosa, né? Ela tá o tempo todo ansiosa pela falta de confiança que ela tem. Crianças que tiveram pais negligentes ou violentos, pais que ignoravam o pedido de atenção, de afeto da criança, né? Pais que não conseguiram demonstrar o seu amor aos filhos, impactaram a autoestima dessa pessoa, né? Essa criança fica com a autoestima impactada, né? Deixando uma sensação de abandono, de solidão, de inferioridade, né? E ela acaba entrando na fase adulta e eclodindo tudo isso, né? Ela passa a abrir mão dela mesma, né? Dos seus sonhos, dos seus gostos, para agradar o parceiro, né? E não ser abandonada, porque o problema dela é se desligar da pessoa.
porque ela vive em função da outra pessoa, ela é o espelho da pessoa, né? Ou melhor, ela se projeta na pessoa. Então, ela não pode perder a pessoa, né? Sente-se culpada o tempo todo, né? Porque se o parceiro reage de maneira agressiva, violenta, ou qualquer coisa desse tipo, né? Tem um abuso emocional com a pessoa, qualquer coisa desse tipo, ela vai achar que isso aconteceu porque ela fez algo, porque ela não é boa o bastante, porque ela provocou na pessoa aquilo. Em vez dela achar a culpa da pessoa, ela se coloca na situação de culpada, que tudo aquilo que ela tá vivendo é culpa dela, ela provocou tudo aquilo. E como tratar, né, desse transtorno? Primeiramente, você precisa mudar o modo de ver a situação, né? Precisa parar de ter tanto medo e se desesperar com rejeição. Nunca agradaremos a todos, né? Sempre vai ter o que gosta e o que não gosta, o que a gente agrada e o que a gente não agrada. Isso faz parte, né, da vida de todas as pessoas. Então, a rejeição não é um fato porque você não é boa o suficiente ou porque você tem algum problema. Não, isso é uma visão do outro. Não a sua, não é você que é culpado pela rejeição. É o outro que não entrou em afinidade com você, porque os relacionamentos são baseados em afinidades, afinidades de pensamento, afinidades de sentimentos, afinidades de desejos, né? São afinidades que juntam pessoas, né? Tem pessoas que falam assim, o oposto atrai. Não, são afinidades. Alguma coisa na pessoa entra em consonância com você. E aí você acaba, vamos dizer, é uma troca entre um e outro, né? Então, se alguma pessoa rejeita você, é porque faltou isso, faltou essa afinidade, faltou essa ligação que faz com que as pessoas queiram estar juntas. E não é porque você não é boa o suficiente, ou porque você não consegue, ou porque você não é bonito, ou porque você é chato, ou porque você... Não, são só afinidades. Encarar que você está numa prisão, né? E que todo ser humano nasceu para ser livre, para se desenvolver, para evoluir, para crescer, não para viver preso dentro de um conceito, dentro de uma angústia, dentro de um problema, né? Essa sensação não pode te resumir. Você precisa ter coragem de se libertar, né? Ter coragem de buscar uma ajuda, ter coragem de modificar o olhar para a relação, porque tudo isso é um olhar. Como há os traumas do passado, como geralmente tem a questão do abandono, tem a questão de ter se sentido mal amada, né? Você pode modificar isso, trabalhar essas emoções, trabalhar esses traumas, né? Porque o que acontece? Você viveu uma sensação de medo, de abandono, né? Na infância, na fase adolescente. Só que hoje você vive isso 24 horas. Porque você se une a alguém e tem medo constantemente que a pessoa vai te abandonar, que a pessoa vai te deixar, porque você não merece esse amor, porque você não merece a pessoa, porque você não merece. Então precisa mudar esse olhar. Todas as pessoas têm qualidades, todas as pessoas têm o seu lado bom e maravilhoso. Sempre vai haver algo que vai encantar as pessoas na gente, sempre. Pode ter, vai ter o lado chato, vai ter o lado que cansa, vai ter o lado que enche o saco, mas vai ter o lado que encanta. Todas as pessoas têm um lado que encanta. Tem um lado que desperta nas pessoas
o prazer da convivência, o prazer de estar junto. E você também tem. Então, procure ajuda, procure um terapeuta, faça uma análise, faça uma terapia, busque uma terapia complementar para te ajudar a ir desbloqueando todos esses traumas que está aí com você. Mas não se deixe mais sofrer, viver dessa maneira. Liberte-se, se dê a chance de ser feliz. Bom, eu espero que você tenha gostado. Se você achar que esse vídeo vai ajudar alguém, compartilhe esse vídeo. Não esquece de curtir o vídeo lá pra gente, para dar, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é legal para ser divulgado, ok? E até mais!